E para você abalou muito essa pandemia? Porque pra gente, pra comediante, a gente caíram 60, 70 shows de uma hora e a gente ficou... Todo mundo entrou meio em desespero, né? Eu tinha uma grana guardada, ainda me segurei. Mas Cara, teve muita gente assim, que... Depressão e tal. Pra mim, bicho, assim, sob a ótica de negócios, tá? Porque eu não vou entrar aqui em quão horrível foi a pandemia e tal, né? Não vou entrar nisso. Em termos de negócios, pô, foi o melhor período da minha vida. Até hoje. Oportunidade? Foi, cara, foi, com certeza. Eu acho que toda crise sempre tem uma oportunidade, né? Sempre tem uma oportunidade. Eu acho que a gente surfou bem essa oportunidade, né? Porque como que funciona? Quando tem uma crise dessa, as pessoas vendem mais as coisas a um preço mais barato, é isso? Porque tá desesperado ou por outras coisas? Pensa assim, ó, as pessoas, elas acham que uma crise nunca vai acontecer, então elas não se preparam. Né? Elas falam, não, mas putz, se acontecer alguma coisa, eu tenho uma pequena grana guardada, alguma coisa assim, mas quando vem uma crise, vem tudo ao mesmo tempo. Então você perde o emprego, o dinheiro que você tem perde valor nas suas aplicações, alguém fica doente, cara, você fica com medo, então a sua imunidade baixa, você fica em depressão, você precisa se tratar, tudo acontece ao mesmo tempo. Isso daqui gera preços baixos nas coisas. Né? Então tem pessoas que precisam de dinheiro, aí você vai vender o imóvel, vai vender o carro, vai vender qualquer coisa. Aí você é um comediante, está num cenário difícil. Cara, você vai vender palestras futuras suas por um preço mais baixo. Então esse é o momento em que tem sempre alguém chorando e tem sempre alguém vendendo um lenço. O ponto é, como eu sou um cara de investimentos, eu já li trocentos livros, mas eu sou novo. Eu tenho 30 anos. E eu espero há 10 anos uma crise em que eu tenha dinheiro. Uma crise em que eu tenha dinheiro e possa aproveitar esse momento. E essa foi a primeira? Essa foi a primeira crise. Qual foi a última crise que a gente teve, assim, pesada? Grande foi 2008. 2008? Crise do subprime nos Estados Unidos. E lá foi uma crise bizarra, mas, cara, eu tava começando ainda, então eu não tinha dinheiro, né? Então, e já aconteceram outras crises menores, mas assim, fortes ainda, mas eu não tinha tanto dinheiro assim durante essas crises, né? Então essa foi a primeira vez. E o que aconteceu? A nossa bolsa de valores caiu 50%. E aqui, quando caiu 50%, por que a bolsa cai? Basicamente porque tem muito mais gente vendendo, né, com força, né? As pessoas elas querem se desfazer a qualquer preço, do que gente que quer comprar. Então os preços caíram. Só que eu sou um cara que estou olhando para o longo prazo. Então esse momento eu utilizei para comprar essas ações num preço muito atrativo. Eu fiz o maior investimento da minha vida. Mas meio sabendo o que iria subir de novo? Cara, ou na teoria tudo iria subir? Assim, eu não vou dizer que eu fiz sabendo, porque assim, a crise, ela não é óbvia, né? Ela é uma crise porque realmente você fala, cara, será mesmo que vai voltar? Você não sabe. Mas em todas as literaturas do mundo é sempre assim. Compre quando tem sangue nas ruas, né? Compre ao som dos trovões, compre ao som dos canhões. Cara, foi o que eu fiz, né? E eu invisto publicamente, né? Eu tenho um quadro que chama Rumo ao Bilhão. Eu invisto todo mês. A gente deve estar lá com uma grana hoje, deve ter uns 19 milhões públicos assim. E, cara, foi a maior aposta da minha vida. Eu fiz publicamente, uma galera me criticando. Você falou então em que você investiu? Você já falou? Já. O que você investiu? Eu comprei uma série de ações. Comprei uma série de ações. Devo ter comprado umas, 7 ações diferentes, né? Então imagina, eu comprei no momento em que todo mundo estava vendendo. Então todo mundo me criticou e falou, cara, você é burro, você vai perder dinheiro, você vai quebrar, você é louco, você fica lá. Fez o contrário do que... O contrário. Mas, cara, se a maioria das pessoas tem um resultado medíocre, você não quer fazer o que a maioria das pessoas fazem. Você quer fazer algo diferente. Exatamente. Né? Foi o que eu fiz. E as ações subiram, talvez algo em torno de 130%. Já recuperaram? No período de um ano. Exatamente, né? Então, assim, esse tipo de coisa aparece pontualmente. É coisa que aparece de 5 em 5 anos ou de 10 em 10 anos. E quando aparece, você precisa estar preparado para aproveitar. E você estava percebendo já esse movimento das empresas digitais, de quem faz venda digital, que isso ia... Ou só depois que aconteceu a pandemia mesmo que deu pra sentir... Porque, Mercado Livre, tudo... Cara, os caras ganharam muito, né? Ganharam muita grana. Eu fiquei viciado no Mercado Livre. Sabe, vício mesmo. Hoje... É mesmo? Mas você negocia, compra e vende, assim? Não, só compro. Só compra? Pra não sair de casa, eu compro tudo. Tudo pelo Mercado Livre. Eu te entendo. Eu sou assim, com iFood, Rappi... Exatamente, iFood e tal. Cara, eu fiquei viciado nessas compras... Porque antes a gente, vamos sair hoje e tal. E eu já gosto de ficar em casa, então assim, tudo... Moletones. Moletom, tudo vem pra cá, tudo vem até minha casa. Perfeito. Então,
Você teve essa leitura já há um tempo? Cara, assim, contar uma historinha aqui rápida. Eu acho que quando você tá falando de O meu sucesso... acabou já, hein? É? Quando você tá falando de sucesso, de você acertar o timing das coisas, eu acho que tem algumas coisas que você precisa ter em mente. Tá. Assim, você tem um primeiro grau de pensamento, né? O primeiro grau de pensamento é um pensamento medíocre. É o pensamento que a maioria das pessoas tem em relação às coisas, tá? Quando a pessoa tem um primeiro grau de pensamento, elas nunca vão atingir qualquer tipo de sucesso financeiro. O que é a mediocridade? É assim, você olha para uma Ferrari e você fala, esse carro é incrível, esse carro é muito bonito, esse carro é bacana, ele faz de 0 a 100 sei lá quantos segundos. Legal, esse é o primeiro grau de pensamento. Ah, tá. É uma coisa óbvia. É o que todo mundo pensa quando vê uma Ferrari, né? O que é o segundo grau de pensamento? É quando você pensa assim, cara, legal esse carro, mas quem dirige essa Ferrari? Como que essa pessoa pensa? Onde ela trabalha? Como ela conseguiu ganhar dinheiro de fato para poder comprar esse carro? Esse é um segundo grau de pensamento, né? Isso daqui deve ser aplicado em tudo na vida, né? Então, você olha para o cenário de podcasts, o que está acontecendo hoje, e você fala, nossa, olha que legal aqui, esse podcast é legal, esse podcast é legal. Caralho, olha que podcast legal, tá bombando aqui, o Vilela é top. Esse é o primeiro grau de pensamento. O segundo ele é top, mas como que ele conseguiu fazer isso? Será que eu posso fazer igual também? Por quê? Como que ele pensa e tal? E aí você consegue fazer também. Então isso daqui é o que eu sempre tento aplicar na minha vida. Uma engenharia reversa, talvez? Eu acho que seria uma evolução de um pensamento, né? Então é sempre você pensar num segundo nível de pensamento. Na bolsa foi assim. Pô, tá tudo caindo. A bolsa caiu 50%. A economia tá ruim. As pessoas acham que as empresas vão quebrar. As pessoas estão com medo. Mas se todo mundo acha isso... Esse é o primeiro pensamento. Será que já não tá no preço as coisas? Aí você vai pro segundo pensamento. Porra, então eu vou fazer o contrário, né? Então, respondendo a sua pergunta sobre se eu achava ou sabia alguma coisa assim do marketing digital e tudo. Esse é o segundo grau de pensamento. O terceiro grau, para mim, é você pegar as tendências. As tendências do mercado, né? Então, por exemplo, eu comecei a surfar uma tendência que é a tendência do mercado financeiro, a tendência da educação financeira no Brasil. Sim. A gente tem hoje 3,6 milhões, mais ou menos, de investidores na Bolsa. Só que quando eu comecei, a gente tinha 300 mil pessoas investindo na Bolsa. E eu acredito que a gente vai ter 100 milhões de pessoas investindo na Bolsa em algum momento. É uma tendência que é difícil segurar. É quando você pega uma avalanche, você está embaixo dela, você tenta segurar ela. Não dá para segurar, né? Então, quando você fala do marketing digital, não dá para segurar o marketing digital. Você falou do Mercado Livre, tá todo mundo indo para isso, inclusive grandes empresas. Então, eu me posicionei no marketing digital. Eu não sabia que iria vir uma pandemia, alguma coisa assim. Mas quando apareceu, eu estava preparado para surfar essa onda melhor que os outros. Já colocou o pé lá porque sabia que... Exatamente. Então assim, se você se posicionar nas tendências antes dos outros, você tem benefício. E o problema é, a tendência, ela serve para você se preparar para ela. Exatamente. E, aliás, você deve se preparar para a tendência e não para o que acontece hoje. Então isso é um grande erro. As tendências no Brasil hoje, elas são quase todas ligadas à tecnologia e trabalhos que vão envolver pensamentos, né? E as pessoas hoje se preparam para coisas que não vão existir lá na frente. Então elas estão se preparando para coisas que não fazem nenhum sentido, ao invés de se preparar para as tendências, que foi um pouco do que eu fiz com marketing digital. E aí eu pude surfar antes dos outros, né? Por falar em surfar, eu costumo usar um exemplo aqui, porque o pessoal fala... Você pôs pra mim? Pôs. Quer colocar mais? Acho que você não pôs pra mim. Ah, tá. Eu costumo falar uma coisa que tem até a ver com o que você falou de surfar, né? Porque as pessoas, às vezes, querem entrar na onda quando ela já tá quebrada, né? E o ideal é você entrar na onda quando ela tá começando a se formar. Então eu vejo muita gente entrando agora no podcast porque, nossa, a onda agora é podcast. Só que ele não notou quando essa onda tava começando a se formar. Perfeito. E agora ela já quebrou, né? Tem, sei lá, 300, 400 podcasts. Claro que dá, mas é mais difícil você entrar numa onda quebrada, né? Perfeito. Quando você começa... E o stand-up também eu percebi isso, assim. Quando aquela onda tava começando a se formar e a galera entrou, é sempre mais fácil do que quando já tá quebrado e tá todo mundo tentando surfar, né? Cara, e olha que legal. Assim, pensa a câmera digital. Certo. Né? A Kodak, ela... Que hoje todo mundo... Kodak quebrada, não sei o que lá, né? A Kodak inventou a câmera digital. Ela inventou? Ou inventou, foi uma das primeiras a fazer, a lançar de fato isso. Só que o que aconteceu? Ela lançou com puta inovação e tal, e não teve aderência. E aí, ela lançou, investiu muito dinheiro, as pessoas não aderiram, com o passar do tempo, ela descontinuou a câmera digital. Olha que louco. E depois disso veio a câmera digital e praticamente quebrou a Kodak. Porque ela estava no filme ainda, no processo... Exato. Então, todas as tendências, elas sempre acontecem, ou quase sempre acontecem assim.
Foi assim com uma espécie de um iPad também, né? Então assim, você lança, ninguém acredita. Quando você deixa de acreditar, geralmente tem uma pernada pra cima. Exatamente. Isso aconteceu com muita coisa no mundo. E o podcast também. Né? Então assim... Quanto tempo tem podcast? Exato. E o podcast em vídeo. Você já tinha gente fazendo em vídeo, aí todo mundo falou, não, nada a ver, podcast é áudio. Aí de repente, aí começou a bombar. E se você olha para os Estados Unidos, o Joe Rogan já tava bombando, quer dizer... A tendência é que uma coisa que acontece lá também aconteça aqui. Então, se você vê que lá esse movimento acontecendo, talvez aqui aconteça.